Uma estrada estreita e sinuosa em Hollywood Hills se tornou um dos bairros mais criativos musicalmente e mais misteriosos da história americana. The Doors, The Mamas and the Papas, Joni Mitchell, todos moravam a uma curta distância a pé uns dos outros e faziam música que marcou uma geração. E isso você provavelmente já sabia. Mas aqui está o que você não sabia. Esses músicos que fundaram a cena eram, em número desproporcional, filhos de famílias poderosas do meio militar e da inteligência, e todos pareciam morrer em uma idade misteriosa. Entre eles viviam ocultistas secretos, uma igreja satânica britânica e depois a família Manson. Nas colinas logo acima deles, havia um estúdio de cinema militar dos Estados Unidos secreto, que a maioria dos americanos desconhece. Eu sei que isso parece ficção científica, mas não é. Este é realmente o Laurel Canyon. Então, a questão não é se algo estranho aconteceu nesse canyon. A questão é, o que exatamente foi isso? Bem, hoje nós vamos descobrir. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Meu nome é Mark Gagnon e obrigado por se juntar a mim na minha barraca, onde toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de toda a história, de todos os tempos, para sempre. Sim, aqui no acampamento exploramos tudo que é místico, oculto, estranho e conspiratório. Muito obrigado por me acompanhar. De verdade, toda vez que você clica em um vídeo ou, curte algo ou comenta neste canal, você realmente nos ajuda a crescer. Você ajuda a manter as luzes acesas na barraca e mantém o fogo aceso. Hoje temos um episódio incrível, mas antes, algumas questões organizacionais aqui no acampamento. Primeiro, quero dizer algo rápido. Temos uma sociedade secreta. Se você se interessa por sociedades secretas, agora pode entrar em uma em patreon.com/campganon. Esse é o círculo interno. Aqui é onde nos reunimos com outros campistas como você. E pelo preço de um café, você acessa todos os episódios sem anúncios. Por apenas o preço de um café por mês, você tem acesso a todos os episódios sem anúncios, lives mensais no Zoom comigo e outros campistas, além de episódios bônus mensais. Você pode falar com meu amigo Cristos, aqui à minha direita. Tudo bem, Cristos? Hoje temos pouco tempo porque vamos gravar um episódio que estou muito empolgado. Hoje vamos falar sobre o único e inigualável Laurel Canyon. Agora, isso faz parte da história da música americana, da história da inteligência da CIA e da história do ocultismo místico, tudo convergindo para tudo o que eu amo. Minha mãe me falou sobre esse livro do David McGowan que realmente virou minha cabeça, e eu estou muito animado por termos conseguido fazer um episódio sobre isso. E eu acho que não há lugar melhor para começar do que indo direto para o bairro do qual ninguém jamais suspeitou. Fica em Laurel Canyon, uma faixa estreita e sinuosa de Hollywood Hills. É um lugar bonito, bem arborizado, isolado geograficamente, especialmente na época que vamos abordar, e serve como passagem entre Los Angeles, a Bacia de Los Angeles e o Vale de San Fernando. Então, mesmo pelos padrões de outros bairros de Canyon de Los Angeles, Laurel Canyon era particularmente autossuficiente. Tinha seu próprio mercado, sua própria delicatessen, sua própria escola primária, seu próprio jornal em certo momento. Era realmente um mundo à parte. E na primavera de 1965, músicos começaram a ir para lá, vindo de todo o país para esse canyon, e continuam vindo até hoje. Dezenas de pessoas de origens completamente diferentes. E para ser justo, porque a versão tradicional realmente merece alguma explicação sobre o que está acontecendo. Aqui está a explicação geral da versão tradicional. Los Angeles possuía uma indústria musical em 1965. Embora hoje tudo tenha mudado, naquela época era o epicentro de uma revolução cultural nos Estados Unidos. A Capitol Records foi fundada em Hollywood em 1942. Os Beach Boys estavam na Capitol. Músicos de estúdio como a Wrecking Crew eram a base de um grande ecossistema de gravação. Mas o que não existia antes de 1965 era Laurel Canyon como um destino. O próprio Canyon não tinha estúdios de gravação, nem clubes, nem indústria, de fato. Era meio que um enclave boêmio barato, não exatamente um imã para aspirantes a astros do rock. Esse era um lugar para, pessoas muito espirituais e esclarecidas que queriam viver em um ótimo ambiente, perto de uma grande cidade, com todas as comodidades que uma cidade oferece. Mas ainda assim, em 18 meses, se tornou a milha quadrada mais produtiva culturalmente da música americana. E, em meados dos anos 60, as pessoas que estavam se reunindo lá, que realmente entrariam para o Hall da Fama da música americana, vinham de um tipo de família muito específico.
Vamos focar em 3 deles por enquanto, pois listar todos os nomes seria demais para compreender. Então, os 3 sobre os quais vamos falar vão ilustrar o padrão de forma muito clara. Estamos falando de Jim Morrison. Quero dizer, você sabe, o Rei Lagarto, ícone anti-guerra, filho do almirante George Stephen Morrison, comandante da Marinha dos Estados Unidos, e desde então tem sido amplamente reconhecido, inclusive por documentos da NSA que foram desclassificados, que o segundo ataque aos navios dos Estados Unidos, aquele usado para justificar a escalada total da Guerra do Vietnã, foi no mínimo severamente deturpado. E por muitas estimativas sérias, simplesmente não aconteceu. Esse é o Golfo de Tonkin, sobre o qual vamos falar em um instante. Então, enquanto o almirante Morrison estava no centro dos eventos que enviaram 58 mil americanos para o Sudeste Asiático, seu filho estava se tornando o rosto da geração que gritava contra aquela guerra. Você percebe a ironia? Jim Morrison quase nunca falava publicamente do pai e dizia aos entrevistadores que seus pais estavam mortos. E isso é basicamente o que, você sabe, o entendimento mais comum dos fãs dele simplesmente aceitava. E então temos Frank Zappa, o excêntrico arquiteto da estética mais transgressora de Laurel Canyon, filho de Francis Zappa, um especialista em guerra química no arsenal de Edgewood, em Maryland. Edgewood tornou-se a principal instalação de pesquisa de armas químicas do Exército dos Estados Unidos e nas décadas de 1950 e 1960 realizou experimentos humanos em soldados americanos. Estamos falando de agentes neurotóxicos, alucinógenos, compostos psicoativos, com um protocolo de consentimento que investigadores do Senado, em 1975, consideraram profundamente inadequado. Frank Zappa passou os primeiros 7 anos de sua vida nos terrenos de Edgewood. Ei, rapidinho, a maioria das pessoas que assiste a este canal não está inscrita. E quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer e fica por dentro de cada novidade. Acampamento religioso, acampamento de história e acampamento Gagnon. Agora, vamos voltar ao assunto. Muito do que abordaremos neste episódio foi pesquisado por David McGowan em seu livro Weird Scenes Inside the Canyon. Trata-se de explorar o que aconteceu em Laurel Canyon nessa época. Agora, o argumento de McGowan aqui sobre Zappa não é que Zappa sabia o que seu pai estava fazendo e que ele, você sabe, consentia plenamente com tudo, mas sim que ele é um dos caras que se tornaria o mestre de cerimônias da contracultura. E ele mesmo cresceu dentro do ambiente de pesquisa comportamental mais sigiloso dos Estados Unidos. E que o próprio Zappa, por todos os relatos, toda a documentação importante sobre sua vida, era muito autoritário na forma como comandava a comuna da cabana de madeira em Laurel Canyon. Então, havia aspectos de sua criação militante que parecem ter desempenhado um papel muito significativo na formação do homem que ele acabaria se tornando. E a terceira pessoa é John Phillips. Se você não conhece John Phillips, deve conhecer a banda que ele liderava, The Mamas and the Papas. Co-organizador do Monterey Pop, autor de San Francisco, não se esqueça de usar flores no cabelo. A música que foi uma convocação nacional para esse verão do amor, esse momento em que jovens, basicamente uns garotos nos Estados Unidos, se uniram contra a guerra, todos unidos pelo amor. Agora, antes da música, esse cara, o vocalista dos Mamas and Papas, Phillips frequentou escolas preparatórias militares de elite em Washington, D.C. e recebeu uma nomeação para a Academia Naval dos Estados Unidos em Anápolis. A mãe dele trabalhava para o governo federal. A irmã dele trabalhou no Pentágono por 30 anos. O pai da esposa dele estava, segundo ela mesma, envolvido em atividades secretas com a Força Aérea em Viena. E antes de sua carreira musical, Phillips apareceu brevemente em Havana, Cuba, no auge da Revolução Cubana, alegando que tinha ido lutar por Castro. Então você entende o que está acontecendo, certo? 3 pessoas com origens específicas no governo dos Estados Unidos, no complexo militar industrial e na inteligência, mas isso não é tudo. Quando você amplia o escopo, a lista continua crescendo. O pai de David Crosby foi oficial de inteligência militar e herdeiro de antigas famílias dinásticas dos Estados Unidos. Stephen Stills cresceu em bases militares e frequentou academias militares. Jackson Brown nasceu em um hospital militar dos Estados Unidos em Heidelberg. Os 3 integrantes da banda America se conheceram em uma base de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, perto de Londres. O pai de Graham Parsons era piloto de bombardeiro militar condecorado. Agora McGowan faz a pergunta inevitável de forma direta.
Devemos acreditar que os únicos jovens daquela época com talento musical notável, aqueles que realmente criaram a arquitetura do verão do amor, eram filhos e filhas de almirantes da Marinha, engenheiros de guerra química e oficiais de inteligência da Força Aérea? Ou será que eles são simplesmente aqueles que conseguiram os contratos de gravação? Antes de explorarmos mais essa questão, vamos voltar alguns anos, antes de alguém ouvir falar de Laurel Canyon. Certo? Isso foi no início dos anos 1960. Um autêntico movimento contra a guerra surgia nos Estados Unidos. O primeiro teach-in sobre a Guerra do Vietnã ocorreu na Universidade de Michigan em março de 1965. A primeira marcha organizada em Washington ocorreu poucas semanas depois. Em todas essas manifestações, havia professores universitários, veteranos e estudantes que compartilhavam a mesma oposição intelectual e política ao que consideravam uma guerra ilegal. E então os hippies chegaram. Peter Coyote narrou o documentário Hippies do History Channel e registrou isso oficialmente. Alguns à esquerda até teorizaram que os hippies eram o resultado final de uma conspiração da CIA para neutralizar o movimento anti-guerra com LSD, transformando potenciais manifestantes em pessoas autocentradas e introspectivas. Agora, Abby Hoffman relatou ver isso ao vivo. Havia vários ativistas, radicais de Berkeley e panteras brancas, tentando impedir a guerra e promover mudanças. Então fomos inundados por todos esses filhos das flores que eram ligados em drogas e sexo. De onde diabos vieram os hippies? McGowan tinha uma resposta para Hoffman, e os historiadores tradicionais também, mas não é a mesma resposta. McGowan aponta que o programa COINTELPRO do FBI tinha como alvo as pessoas e organizações que realmente estavam tentando mudar a cultura. E isso está bem documentado. Eu nem sei se isso chega a ser conspiratório. Acho que tecnicamente é. Mas a NAACP, os Panteras Negras, os Estudantes por uma Sociedade Democrática, o governo foi com tudo pra cima de toda a organização séria que lutava por mudanças políticas. E os músicos e hippies do Canyon, eles acabaram sendo deixados em paz. Agora, a interpretação de McGowan sobre isso é que a contracultura e a verdadeira oposição política foram basicamente criadas pelo governo como concorrentes. Você está vendo o que está acontecendo? A ideia aqui é a seguinte. Basicamente, dar aos jovens duas opções: ativismo organizado, que o governo vai reprimir, ou sexo, drogas e rock and roll, que o governo vai simplesmente ignorar. E vamos ver qual delas vence. Agora, se você for cético, talvez diga que isso é exatamente o que se esperaria. Ativistas organizados são uma ameaça real. Pessoas chapadas em um campo usando drogas não são. O governo focou em um grupo, não no outro. Claro, não há conspiração nem plano secreto nenhum aqui. Outro ponto dessa teoria é que ela exigiria que a CIA e as Forças Armadas dos Estados Unidos orquestrassem uma das operações culturais mais complexas e duradouras da história, mesmo enquanto perdiam a Guerra do Vietnã. Alguns dizem que, se eles foram capazes da primeira, por que não seriam capazes da segunda? Já vi pessoas apontando eles estão, fazendo lavagem cerebral nos americanos, enquanto, ao mesmo tempo, estão sendo derrotados por um grupo de pessoas numa selva vietnamita. Então, documentos acabam aparecendo com o tempo. 50 anos após o MKUltra, existem milhares de páginas de registros desclassificados sobre as ações da CIA nos anos 1960, mas nenhuma diretriz operacional sobre direcionar os hippies jamais apareceu. Esse é o caso mais cético. E eles diriam, olha, isso é só, assunto para as pessoas comentarem. Agora, esse é basicamente o ponto de vista dos céticos tradicionais, que não existe nenhuma operação secreta para, manipular os hippies ou criar essa falsa dicotomia para controlar a cultura nos Estados Unidos. Beleza, esse é o cético tradicional. E eu quero que você pense nisso e mantenha isso em mente enquanto seguimos com o resto do episódio, porque vamos falar sobre alguns dos argumentos que essa posição cética realmente não consegue explicar. E o primeiro deles ficava nas colinas logo acima do canyon o tempo todo. E isso se chama Lookout Mountain Laboratory. Isso foi originalmente construído em 1941 como a primeira unidade de filmes e instalação de defesa aérea. Em 1947, foi transformado em uma instalação de produção de filmes classificada da Força Aérea, operando sob o 1352 o Grupo Fotográfico. Estamos falando de 9.300 metros quadrados de espaço, vários estúdios de filmagem, salas de exibição, laboratórios de processamento de filmes, suítes de edição, um departamento de animação,
cofres climatizados para filmes, estacionamento subterrâneo. Quero dizer, era um complexo enorme. Sua principal função documentada era produzir e processar filmagens para o programa de testes de armas nucleares da Comissão de Energia Atômica. Agora, a existência dessa instalação permaneceu basicamente classificada até a década de 1990, quando a Lei de Liberdade de Informação foi basicamente promulgada pelo cineasta Peter Caron, que usou essas filmagens em seu documentário de 1995, Trinity and Beyond. Isso é o que está documentado. Agora, aqui está o que é especulado. É especulado que a instalação produzia material de operações psicológicas para uso interno, e que figuras de Hollywood como John Ford, Jimmy Stewart, Howard Hawks, Ronald Reagan, Bing Crosby, Walt Disney e Marilyn Monroe tinham todas autorizações de acesso a Lookout Mountain. O número que circula amplamente na internet diz que o estúdio produziu mais de 19 mil filmes sigilosos. Está documentado de forma confiável que a produção da instalação foi substancial ao longo de sua existência, mas é altamente confidencial e difícil saber detalhes. As Forças Armadas dos Estados Unidos gerenciam grandes empresas de mídia há décadas. Quero dizer, o Centro Pictórico do Corpo de Comunicações do Exército em Queens, o Serviço Audiovisual Aeroespacial, o Centro Fotográfico Naval. A maioria dessas instalações fazia basicamente, você sabe, trabalhos documentais, treinamento e coisas técnicas, meio que não classificadas, chatas e sabe, uma quantidade enorme de volume de coisas básicas operacionais para os militares, certo? Mas o que torna isso interessante e que muitos historiadores meio que ignoram é a sua localização. Um estúdio de cinema militar classificado desse porte operando dentro do mesmo bairro isolado no Canyon, onde todo o movimento contracultural estava nascendo ao mesmo tempo, definitivamente levanta algumas questões. Por que ele está lá? E o que exatamente estava sendo produzido ali junto, você sabe, com essas filmagens da bomba atômica? Bem, nós não sabemos. Os arquivos não foram divulgados. E o fato de que eles ainda não foram divulgados 60 anos depois faz parte da história. Então, neste ponto, temos um estúdio de cinema militar dos Estados Unidos classificado, operando em segredo dentro do mesmo Hollywood Canyon, onde todo o movimento contracultural americano estava nascendo. Temos uma geração fundadora de músicos de rock desproporcionalmente descendentes de famílias de inteligência militar. Um padrão que poderia ser, sabe, uma demografia comum do pós-guerra. Jovens descontentes tentando se rebelar contra os pais, ou talvez algo diferente, ou ambos. E agora, entrando em cena e deixando Laurel Canyon ainda mais sombrio, está um líder de culto que comandava o Canyon antes das coisas realmente mudarem de rumo. Laurel Canyon deixou de ser conhecido pelo satanismo, drogas e rock and roll e virou base de uma das mentes criminosas mais selvagens dos anos 60. O cara que preparou o caminho para tudo isso se chamava Vito Palackis. Para os leitores da revista Life, que publicou uma matéria elogiosa em 1966 sobre a cena do Canyon, Vito era um boêmio excêntrico, um escultor. Podemos exibir uma foto do Vito enquanto discutimos isso? Ele era como um dançarino. Ele era, sabe, como o líder de uma grande comuna de jovens que se autodenominavam os Freakers. Certo, essa era a vibe deles, se divertindo, se amando, provavelmente usando drogas e curtindo muito. Mas também há um lado mais sombrio nisso. Você conseguiu uma foto do Vito? Eu adoraria vê-lo. Aqui está, o velho Vito. Tem uma foto dele jovem? Quero ver ele, sabe, liderando multidões de jovens de 20 anos para ir tomar ácido. Quero dizer, onde ele está agora? Ali está ele. Apenas se divertindo muito, sabe, protestando contra a guerra, usando drogas. Quero dizer, bons e velhos tempos, né, Cristos? Com certeza. Quero dizer, Palackis, esse é um nome grego? Vou verificar isso. Quero dizer, Vito é bem italiano, mas Palackis, digo Palackis na verdade. Parece grego para mim. Talvez seja um dos seus irmãos. Só diz que ele nasceu em Lawrence, Massachusetts, e é filho de imigrantes lituanos. Ah, interessante. É. Então, qual é o lado mais sombrio que estava rolando nesse cânion na época de Vito Palackis? Bem, Vito passou um bom tempo na prisão e em reformatórios antes de chegar ao Laurel Canyon. Ele se cercava de mulheres bem jovens, frequentemente menores, que ele manipulava ou controlava usando carisma e psicologia de grupo. Ele incentivava o uso de drogas entre seus seguidores, mas em geral se abstinha. Como disse a supergroup Pamela Desparas, abre aspas, Vito era igual ao Frank.
ele também nunca ficava chapado. Ambos eram os donos do picadeiro que sempre queriam controlar tudo. Sempre o dono do picadeiro, sempre no controle. Esse é o padrão aqui. E então há a tragédia de Godot Palakis. O filho de 3 anos de Vito morreu em meados dos anos 1960 em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Alguns dizem que caiu por uma claraboia, outros de um andaime. Testemunhas relataram, e o livro de Michael Walker realmente corrobora isso, que a criança havia sido submetida a abusos cometidos por adultos no círculo do pai antes de sua morte. Agora, de acordo com fontes, ao serem informados da morte da criança, Vito e sua esposa supostamente saíram para dançar. A história de Godot Palakis é uma das partes mais perturbadoras de toda essa narrativa, e ela se conecta a mais um nome. O cineasta ocultista, esse cara Kenneth Anger, que supostamente demonstrou interesse em escalar o jovem Godot como Lucifer em um de seus filmes. Após a morte de Godot, Anger se mudou para São Francisco e acabou escalando Bob Bassolo como Lucifer no filme Lucifer Rising. Agora, esse mesmo Bob Bassolo, o mesmo jovem escalado para Lucifer Rising, mais tarde se tornaria um membro da família Manson e um assassino condenado. Nada disso é segredo. Está tudo na biografia de Bill Landis sobre Anger e no livro Canyon History de Michael Walker. Mais tarde, Vito fugiu do país no fim dos anos 60, supostamente para evitar ser processado pela morte do próprio filho. E foi nessa época que Laurel Canyon recebeu seu novo e mais selvagem líder, Charles Manson, e toda a família Manson apareceu na cabana de madeira. Eles estavam procurando por Vito, tinham ouvido falar dos Freakers, e quando descobriram que os Freakers tinham ido embora, meio que se instalaram por ali. E os paralelos entre Vito e Manson como líderes não são nada sutis. Ambos eram bem mais velhos que seus seguidores. Ambos eram gurus autoproclamados que exigiam lealdade total. Ambos se cercavam de mulheres muito jovens, através das quais basicamente exerciam controle sexual. Ambos usavam drogas para controlar, enquanto eles mesmos se mantinham lúcidos, na medida em que Charles Manson podia estar sóbrio. Também incentivavam muitos apelidos no culto. Então, por exemplo, Carl Frenzoni, o braço direito de Vito, usava uma capa preta e se autodenominava Captain Fuck, literalmente esse era o nome dele. Manson mais tarde se autodenominaria o Deus da Foda e também usava uma capa preta. Essa é a principal percepção de McGowan sobre isso. Manson geralmente é apresentado como uma aberração, um louco que apareceu do nada, mas ele não surgiu do nada. Ele entrou em um cenário já saturado pelas dinâmicas através das quais ele operava, quero dizer, controle, exploração, instrumentalização da vida em comunidade e tudo isso sendo reembalado. Toda essa escuridão apresentada como libertação espiritual, certo? O Canyon não criou Manson, mas já gerava condições para que ele se encaixasse. Ele era tanto uma aberração, mas também uma espécie de espelho do que já estava acontecendo. Então você tem Vito, você tem Manson, e obviamente Manson está conectado, você sabe, pela ligação dele com os Beach Boys e Dennis Wilson, e você sabe fazendo músicas e canções para eles, o que leva a todo tipo de coisa. Nós fizemos um episódio inteiro sobre Charles Manson que você deveria conferir. Mas basicamente o que você precisa saber agora é que Charles Manson está ligado à ideia de que o movimento hippie morreu no dia daqueles assassinatos terríveis. Mas de qualquer forma você tem esse movimento no Canyon que já operava com base no Control e tudo isso anos antes dos assassinatos que realmente meio que acabaram com tudo. Neste ponto você vê o que acontece no Canyon. Drogas, controle, manipulação e líderes excêntricos comandam quase cultos. E se acha que não pode ficar mais estranho, está enganado. Porque em março de 1968 7 carros chegam a Los Angeles. 30 pessoas. 14 cães alsacianos capas pretas e oficialmente um segundo culto havia chegado. Esta é a igreja do processo do julgamento final. Este é um culto britânico que se separou da cientologia no começo dos anos 60, fundado pelo casal Robert e Mary Ann de Grimstone. A teologia deles era muito estranha. Eles acreditavam que Cristo e Satanás eram ambas forças espirituais válidas, essencialmente iguais, essencialmente dignas de adoração. E de alguma forma, apesar disso, ou talvez por causa disso, por ser algo realmente perturbador, eles eram incrivelmente bons em recrutar pessoas. Eles atraíram muitas pessoas inteligentes, pessoas instruídas, claro, jovens idealistas que já estavam meio, você sabe, desiludidos com a religião tradicional e estavam procurando algo que parecesse mais verdadeiro ou mais honesto. E em 1968 eles lançaram uma grande campanha de recrutamento pelos Estados Unidos, tendo Los Angeles como alvo principal. Agora é aqui que a coisa fica louca, beleza?
E parte do que vem a seguir que eu vou te contar está documentado e parte é a alegação. Só para ser justo, a alegação de que a Igreja do Processo tinha ligações com a inteligência militar. E essa alegação vem principalmente de uma fonte, um jornalista investigativo chamado Maury Terry, que escreveu um livro em 1987 chamado The Ultimate Evil. Terry alegou que havia uma facção do Processo com conexões na base aérea de Offutt, em Nebraska. Ele também identificou Dean Morehouse, um dos associados mais próximos de Charles Manson, como vindo de uma comunidade ligada ao Processo na Dakota do Norte. Essas são alegações sérias de um jornalista legítimo, mas ainda assim apenas alegações. O que está documentado é que a Igreja do Processo especificamente mirou a cena musical de Laurel Canyon para recrutamento. Eles queriam pessoas famosas. Eles queriam influenciadores culturais. Eles queriam os formadores de opinião. Eles estavam deliberadamente pescando nessa área específica, tentando conseguir esses líderes específicos. E é aí que você começa a seguir esse fio, e há muitos nomes que já estão conectados. Então, de novo, Kenneth Anger, como falamos antes, o cineasta, ocultista, o cara que, você sabe, já estava conectado com todas essas coisas estranhas acontecendo, ele possuía uma das maiores coleções privadas de memorabilia de Aleister Crowley no mundo. Agora, Aleister Crowley, se você não sabe, foi um ocultista do início do século XX que literalmente se autodenominava a Grande Besta e passou décadas sendo um dos homens mais controversos da Grã-Bretanha. E ele é meio que um santo padroeiro do misticismo do rock and roll. Claro, ele aparece no álbum Sgt. Pepper dos Beatles. Acho que foi Black Sabbath ou Ozzy Osbourne. Não lembro se foi solo, mas escreveram a música Mr. Crowley. Quero dizer, ele está lá no panteão e, claro, inspirou muitas pessoas. E nós fizemos um episódio inteiro sobre Aleister Crowley, então se você se interessar por isso, confira depois. Agora, Jim Morrison, segundo vários relatos, era um estudante sério da obra de Crowley. Não era um interesse casual, tipo, sim, só se envolver por alto. Ele realmente se interessava de verdade. Jane Mansfield era publicamente e abertamente associada a Anton LaVey e a sua Igreja de Satã. Agora, Jimmy Page, claro, do Led Zeppelin, era tão obcecado por Aleister Crowley que ele realmente comprou a antiga casa de Aleister Crowley no Loch Ness, na Escócia. Ele também se envolveu nos projetos de filmes de Kenneth Anger e muito mais. E não para aí. Mick Jagger compôs a trilha sonora para o filme de Kenneth Anger, Invocation of My Demon Brother. E então, claro, temos Donald Cammell, que co-dirigiu Performance. Esse é um filme que os Rolling Stones fizeram e ele era literalmente afilhado de Aleister Crowley. Quero dizer, essas são pessoas super famosas, do mainstream, que estão todas lidando com esse cineasta ocultista e todas têm o mesmo tipo de obsessão mórbida por Aleister Crowley. Agora eu sei que tudo isso é muita coisa. Ok, se você é cético, provavelmente está pensando, tudo bem, você só está juntando um monte de nomes. Sabe o que quero dizer? Se você é alguém que realmente gosta desse assunto, provavelmente está ouvindo isso e pensando, uau, todas essas pessoas estão conectadas por Aleister Crowley, Anton LaVey, todos estão fazendo filmes com Kenneth Anger, todos estão envolvidos com essas coisas ocultistas, todos estão usando drogas juntos. Sim, ambas as afirmações são verdadeiras. Eles são jovens rebeldes, espiritualmente famintos, contrários à cultura dominante e envolvidos com essas questões. Muitos deles realmente se interessam por ocultismo. O que isso significa? Difícil afirmar, mas conforme avançarmos, essas ideias devem ficar menos abstratas e você perceberá as conexões. Isso nos leva ao dia 4 de agosto de 1969 em Benedict Canyon, cerca de 3 quilômetros de Laurel Canyon. 4 membros da família Manson invadem uma casa na Cielo Drive, a poucos quilômetros de Laurel Canyon. Eles assassinam 5 pessoas. Uma delas é Sharon Tate. Outra é Jay Sebring, o cabeleireiro mais famoso de todo Hollywood na época. Ele literalmente criou o visual de Jim Morrison e tinha um salão bem ali na entrada de Laurel Canyon. 4 meses depois, em dezembro de 1969, os Rolling Stones tocam no concerto gratuito de Altamont. Durante o show dos Rolling Stones, os Hells Angels esfaqueiam alguém até a morte. Era para ser como o Woodstock da costa oeste, mas em vez disso, se tornou um dos momentos mais trágicos de toda a história do rock and roll. Os historiadores agora têm uma explicação sólida para o que ocorre em seguida. A Operação COINTELPRO do FBI infiltrou e destruiu sistematicamente todas as organizações ativistas relevantes. Estamos falando, sabe, dos Panteras Negras, todos esses diferentes movimentos, todos eles estão sendo infiltrados pelo próprio Forças Armadas dos Estados Unidos. As gravadoras viram que podiam vender a estética do movimento contracultural sem abordar questões políticas.
As pessoas se esgotaram, a guerra continuou e o movimento se fragmentou internamente. E foi meio que isso. Quero dizer, o sonho tinha acabado. E então, claro, todas as mortes começaram a acontecer. Brian Jones morreu em julho de 69 aos 27 anos. Jimi Hendrix morreu em 1970 aos 27 anos. Janis Joplin morreu em 1970 aos 27 anos. E Jim Morrison morreu em 1971 aos 27 anos. 4 grandes vozes do movimento contracultural morreram com a mesma idade em menos de 2 anos. E isso, claro, inspira muito do que conhecemos sobre o Clube dos 27. Agora, o Clube dos 27 é um padrão muito real de músicos famosos que morrem justamente quando têm 27 anos. E também é o tipo de padrão que só se torna visível em retrospecto. Nós lembramos, é claro, daqueles que morrem aos 27 anos e esquecemos todos os outros músicos que morrem aos 26, 31, 44 ou aos 90 anos, sabe? Não vou dizer que não parece que algo está acontecendo, porque realmente é estranho. É possível que muitos jovens rebeldes que usam drogas nos seus 20 e poucos anos morram na mesma época. Sim, pode ser só uma anomalia estatística. Existe algum tipo de ritual de sacrifício de sangue acontecendo dentro de Laurel Canyon? Eu não sei, é difícil realmente fazer essa ligação, mas no mínimo você pode reconhecer, tipo, isso é muita coisa. Agora, tem outra pessoa em toda essa saga até esse ponto que é uma figura muito importante em toda essa história. E é outro fio interessante para puxar e realmente desvendar todo esse quadro. E o nome dele é Phil Ochs. Ele pode ser talvez uma das figuras mais transgressoras de toda essa cena do Canyon. Ele era um cantor e compositor e um verdadeiro artista, mas era um ativista político de verdade. Ele não fazia, tipo, sabe, ir para um campo, colocar flores no cabelo e levantar um cartaz. Tipo, ele organizava protestos, articulava e tentava mudar as coisas. E em seus últimos anos ele entrou em colapso total. Ele ficou convencido de que ele mesmo era, na verdade, um agente da CIA, chamado John Butler Train, e que John Butler Train havia assassinado o verdadeiro Phil Ochs e tomado o seu lugar. Quero dizer, nesse ponto, ele andava armado. Ele estava inacessível para quem o amava. Ninguém conseguia chegar até ele. Phil Ochs morreu em 9 de abril de 1976. Eu nem sei se podemos dizer isso no YouTube, mas ele tirou a própria vida na casa da irmã. Ele tinha sido diagnosticado com um transtorno bipolar pouco antes. Dizem que John Butler Train, o agente da CIA, era apenas um delírio, fruto da doença mental dele. E é um momento importante porque o artista mais genuinamente comprometido politicamente de toda essa cena simplesmente foi se deteriorando até acreditar que ele mesmo havia sido substituído por um agente da CIA. E agora ele se foi. Então vamos pensar sobre isso até agora nessa história, certo? Há um bairro no Canyon que praticamente criou a contracultura americana. Durante toda a época, há um estúdio de cinema militar secreto dentro dele que poucos conhecem. Os músicos que criaram a cena são, de forma desproporcional, filhos de famílias militares e de inteligência. O mundo social está ameaçado por líderes de seitas e figuras ocultistas, e você sabe, esses tipos de loucos carismáticos que estão chegando como se estivessem varrendo todo o movimento. O movimento, apesar de toda a música, paixão e sentimentos, falha totalmente em impedir a guerra que dizia se opor tão firmemente. Quero dizer, a guerra continuou por mais uma década inteira. E você dá um passo para trás, olha para isso e pensa, isso é estranho. Então, quando você começa a olhar por essa perspectiva, e realmente como David McGowan coloca em seu livro, você começa a ver esse padrão. E você começa a ver como existe, aparentemente, algum tipo de influência militar nesse movimento contracultural. E como todo esse movimento hippie realmente não alcançou nada além de uma ótima música. E se o seu instinto é ficar um pouco desconfiado, acho que estamos certos em questionar a narrativa oficial. A ideia de Laurel Canyon ser só um lugar mágico para a criatividade é real, mas acho que está incompleta. As histórias convencionais evitam falar sobre Lookout Mountain. Elas não falam sobre como famílias ligadas à inteligência militar estão envolvidas na fundação da cena musical. Elas não mencionam Vito Palakis, Dean Morehouse ou as dinâmicas de culto já presentes anos antes de Manson surgir. Esse é o verdadeiro vazio. Não acho que analisar isso te faz parecer louco. Mas isso não é tudo. Eu acho que, ao olhar para essas coisas de forma crítica, você sente que fica a sensação de que está faltando alguma coisa. Sabe, muitos desses padrões podem ter explicação natural, certo? Há padrões de migração, demografia e forças culturais.
Jovens se rebelando contra os pais, criativos se reunindo para compartilhar drogas e ideias. Tudo isso faz sentido, mas parece faltar algo mais. E acho que é aí que precisamos realmente olhar para tudo isso e reconhecer o que sabemos e o que não sabemos, certo? Existe meio que uma lacuna nesse registro histórico. Tipo, há perguntas aqui que historiadores sérios ainda não responderam completamente. Existe esse padrão estranho de todos esses filhos de militares se envolvendo e conexões com a inteligência que não estão totalmente esclarecidas, certo? Não há uma prova definitiva, nenhuma confissão. Você só tem esse cânion e essa força cultural massiva e todos esses fios estranhos que passam por isso sem um consenso real e completo. Agora, Abby Hoffman fez uma pergunta para a qual ninguém tinha resposta. É a pergunta sobre a qual falamos antes. De onde diabos vieram os hippies? Bem, aqui está uma resposta parcial, novamente parcialmente da pesquisa de David McGowan. Um bairro em um canyon servindo simultaneamente como o berço da contracultura americana e o berço de um estúdio militar de cinema extremamente classificado. Um grupo de músicos fundadores cujos pais trabalhavam, em número significativo, nos corredores mais profundos da inteligência militar e da pesquisa militar. Um mundo social saturado de líderes de seitas, misticismo, satanismo e redes ocultistas. É um movimento que, no fim, não atingiu nenhum de seus objetivos políticos na guerra a que se opunha. E essa guerra continuou matando milhares de americanos por mais uma década. Agora, a história completa disso é difícil realmente saber. Sabe, eu acho que a pergunta que eu faço é tipo, e os movimentos culturais de agora? Eu frequentemente olho para isso e penso, ok, tem obviamente algo estranho acontecendo com esse movimento cultural. Tipo, de onde vieram esses hippies? Eles meio que existem para distrair, eles meio que afastam a verdadeira mudança, e parece que de muitas maneiras eles são sustentados pelo sistema, certo? É assim que parece. Muitas vezes hoje vemos movimentos culturais e nos perguntamos, são realmente orgânicos ou há grupos de interesse influenciando algo que começou de forma espontânea? Sabe, o mais interessante sobre Laurel Canyon não é se foi algo planejado, sabe? É difícil saber se algum dia vamos descobrir isso. Será que isso foi totalmente uma operação psicológica do governo? Eu não sei se algum dia vamos ter uma resposta. Sabe, esse lugar onde sexo, drogas e rock and roll, contracultura, seitas, assassinos em série, todos estão convivendo juntos. E tudo aconteceu em um só lugar, tudo ao mesmo tempo. E parece que não alcançou nada do que eles disseram que queriam. Acredito que, pelo menos para mim, apenas dou um passo atrás e reflito sobre quais movimentos estou me deixando levar. E eu penso, será que pode haver inteligência militar envolvida nas coisas que afetam minhas emoções, de qualquer lado do espectro? Seja lá a interpretação que você está dando a isso agora, acho que vale a pena refletir e se questionar pensando: isso é legítimo ou estou sendo manipulado psicologicamente? Mas essa é só a minha opinião. E isso, senhoras e senhores, é uma história resumida do Laurel Canyon nos anos 1960, baseada em Strange Scenes in the Canyon, de David McGowan. Agora, tem tantas coisas que esse livro me faz pensar, porque você começa a perceber quantos desses caras estão conectados, quantos deles estão, sabe, envolvidos com os serviços de inteligência. E quero dizer, tipo, você sabe, Charles Manson obviamente tinha conexões com o MKUltra. Isso, essa parte é bem clara. Eu não lembro exatamente do episódio do Manson, mas ele ia pegar ácido em uma das instalações em São Francisco que fazia parte do MKUltra. Não sei se foi confirmado que Sidney Gottlieb ia vê-lo, mas Sidney Gottlieb, um dos principais médicos por trás de muita dessa pesquisa do governo, estava, eu acho, de alguma forma conectado ao Manson. Não sei se diretamente, mas ele foi para a mesma instalação que o Manson, na mesma época. Você sabe algo sobre isso? Sim, basicamente o Manson estava associado a esse lugar, a clínica gratuita de Haight-Ashbury. É isso mesmo, sim. E o MKUltra estava acontecendo dos anos 50 até os anos 70. Sidney Gottlieb está comandando isso. Eu não sei se Sidney Gottlieb, acho que ele nunca esteve realmente em São Francisco ou naquela clínica oficial, pelo menos não há registros documentados disso. Não sei se foi realmente confirmado que Manson esteve lá, mas muitos sugerem que a clínica tinha ligações claras com a CIA. E, de certa forma, estava envolvendo as pessoas com um pouco de ácido, um pouco de LSD e meio que alimentando todo esse movimento hippie das drogas. Acredita-se que Manson tenha passado por lá. E então, de repente, ele acaba basicamente em Laurel Canyon, fazendo experimentos de controle mental, basicamente com os próprios membros da seita dele. Muitos pensam que ele aprendeu isso nos programas que participou, mas isso é apenas especulação e uma curiosidade. Lembro agora daquela citação do John Ehrlichman, se puder puxar aí.
Essa é uma citação do John Ehrlichman. Ele foi um dos principais conselheiros do Richard Nixon. Ele foi assistente do presidente para assuntos internos e uma das figuras mais poderosas da Casa Branca dos anos 60 aos 70, integrando o círculo íntimo. Ele tem uma citação muito significativa sobre os hippies, e a citação é basicamente esta aqui. Foi de uma entrevista de 1994, publicada em 2016. Ehrlichman foi citado dizendo que a guerra às drogas do governo tinha um viés político. Sem dúvida. Como dizem, se existe uma guerra contra algo que você nunca pode derrotar, não é uma guerra, é uma operação. Sabe, a guerra ao terror. O que é o terror? Quando é que você vai conseguir acabar com o terror? É basicamente isso. Isso é do John Ehrlichman, um dos principais assessores de Nixon no fim dos anos 60. Nós sabíamos que não podíamos tornar ilegal ser contra a guerra ou ser negro, mas ao fazer o público associar os hippies com a maconha e os negros com a heroína, ao criminalizar ambos fortemente, poderíamos desestabilizar essas comunidades. Então, me parece que, se eu tivesse que fazer uma análise geral, meio que falando de improviso aqui de novo, não me cobre depois, mas uma possível teoria é a seguinte. Você tem um verdadeiro movimento contracultural surgindo em Los Angeles. Muitas pessoas são contra a guerra do Vietnã. Há recrutamento obrigatório para a guerra do Vietnã. Precisam de pessoas para lutar contra um inimigo desconhecido e impedir o comunismo, seja lá o que isso signifique. Agora há esse movimento contracultural com vários exemplos: Panteras Negras, Americanos por uma Democracia e Estudantes por uma América Democrática. Você tem todos esses grupos políticos legítimos. O COINTELPRO desarticula esses grupos. E então você tem esses hippies que estão meio que surgindo. E eu não sei se eles já são chamados de hippies, mas são essas pessoas que são contra a guerra, são abertas, acreditam no amor livre, em comunidades e coisas assim. Eles passam a distribuir drogas nessas comunidades, como fizeram com o crack na comunidade negra. Depois, começam a levar LSD, maconha e outras drogas ao movimento hippie. E aí você tem todas essas pessoas que são os líderes culturais, as pessoas que realmente lideram todo o movimento do ponto de vista cultural e visual, quase todas ligadas ao aparato militar, de modo geral. Eles vão para lá e logo surgem oportunidades e compositores para ajudar na criação musical. Eles começam a receber drogas, sabe, entregues para eles de graça, talvez por algum tipo de canal secreto. De novo, isso é só uma teoria. E então, esse movimento contra a guerra poderia amadurecer e se tornar um verdadeiro movimento anti-guerra, capaz de pressionar o governo dos Estados Unidos. De repente, desvia desse objetivo e passa a ser só sobre sexo e drogas e sobre as pessoas que realmente estão envolvidas no movimento. De repente, há motivo para prender e recolher todos eles. Você vai a um protesto contra a guerra e te perguntam: o que tem no seu bolso? Uma droga? Temos uma guerra contra as drogas. Você vai pegar prisão perpétua. Ou talvez você possa nos ajudar contando, sabe, quem mais está envolvido nesse grupo, quem mais está envolvido nesse comitê de ação política que é contra a guerra. Porque, de novo, como Ehrlichman disse, você não pode criminalizar quem é contra a guerra, mas você pode transformar alguém em criminoso por, sabe, usar um pouco de cogumelos. Você pode transformar alguém em criminoso por fumar um pouco de maconha. E então, de repente, agora você pode pegar todas essas pessoas, você tem justificativa para prender um monte delas. Você desestabiliza todo o movimento. Você faz com que o movimento deixe de ser sobre ser contra a guerra ou qualquer tipo de movimento político e passe a ser apenas sobre usar drogas com seus amigos em um campo. De repente, essas pessoas ficam impotentes e não conseguem enfrentar o governo dos Estados Unidos. E então, se isso funcionasse, a guerra poderia continuar por mais uma década e você ainda conseguiria enviar jovens, homens e mulheres para o moedor de carne para morrer no Vietnã. Ou talvez tenha sido coincidência que esses jovens rebeldes viajassem, todos com histórico militar. Assim, eram bem educados, mas queriam se rebelar contra os pais. Então todos vão para Los Angeles para se reunir e usar drogas juntos. Como todo bom movimento, isso vira uma marca mercantilizada e o capitalismo domina. E então, você sabe, o movimento se dilui porque fica grande demais e acaba se tornando algo totalmente diferente. E aí você tem essas coisas malucas, como por exemplo, o show de Altamont e também os assassinatos da família Manson. De repente as pessoas dizem, esse lance hippie saiu do controle, isso é loucura, e tudo desmorona. Eu não sei qual dos dois, provavelmente é uma mistura dos dois, se eu tivesse que chutar. Eu acho que é uma mistura dos dois. Acho que, se eu tivesse que chutar, provavelmente existem movimentos que surgem de forma orgânica, eles meio que aparecem do nada. O governo observa esses movimentos e decide, podemos aproveitá-los ou precisamos desarticulá-los. E então eles enviam algum tipo de agente para fazer exatamente isso. Mas eles fizeram uma música muito boa.
Pelo menos você entende o que eu quero dizer? Não conseguimos toda a discografia deles. Quero dizer, a trilha sonora é bem boa. Mick Jagger sabe o que eu quero dizer? E aí esse cara, Kenneth Anger, eu fico pensando se a gente faz um episódio sobre ele. Ele já apareceu várias vezes em vários episódios diferentes. E a gente nunca realmente dedicou um episódio inteiro pra mergulhar fundo nele. Eu só conheço ele como esse cineasta ocultista por quem todo mundo era meio fascinado naquela época. Pode ser interessante. O quê? Você tem uma foto dele? Ele parece bem sinistro. Ah, ele ainda está vivo. Quantos anos ele tem? Ah, não, ele morreu. Quantos anos ele tinha quando morreu? Quando aconteceu? 96 anos de idade. Uau, ele morreu em 2023. Sim, ele é um cineasta experimental underground americano, trabalhou em vários filmes e eles começaram a trabalhar juntos. Ele fez o Ciclo da Lanterna Mágica e tem uma tatuagem de Lúcifer no peito. Encantador. Pode ser um bom tema. Não sei. O que acham? Vocês acham que era um grupo totalmente espontâneo de pessoas que foi para a Califórnia, fez a música mais influente da geração, iniciou o movimento hippie, mas no fim, tudo se diluiu e a Guerra do Vietnã continuou igual? É curioso que o pai de Jim Morrison tenha participado do incidente do Golfo de Tonkin, que deu início à Guerra do Vietnã. Enquanto isso, o filho dele está cantando para um monte de jovens que são contra a guerra. Isso também faz pensar se não seria o início do conceito de artista criado pela indústria. É um bom ponto. Será que isso ainda acontece? Tenho curiosidade sobre quantos astros do pop têm família militar. Parece o tema do próximo episódio. Pode ser uma investigação interessante. Fico pensando se, quero dizer, se isso funcionou tão bem naquela época, não tem como eles terem parado de fazer. Sabe o que quero dizer? Só mudaram o manual. Eu sei, se funciona tão bem assim. Já ouvi teorias de que alguns raps de gangster violentos foram incentivados para causar caos na comunidade negra. É uma daquelas teorias malucas que ouvi, mas pode ser verdade. Não lembro onde ouvi isso. Vamos pesquisar sobre isso. Enfim, o que vocês acham? Tem algo que eu deixei passar? Se leu o livro do David McGowan recentemente, comente e me avise. Se você tiver alguma teoria ou aprendeu algo, avise nos comentários do YouTube ou Spotify. Leio todos e adoro o feedback dessa comunidade que estamos construindo aqui no acampamento. Também tenho ótimas notícias. Se você curte conteúdo religioso e temas ocultos, temos uma ótima notícia. O acampamento religioso. É lá que falamos sobre aquilo em que todo mundo acredita, todas as religiões do mundo, e como elas estão todas conectadas, como são diferentes e o que podemos aprender com cada uma delas. Se você se interessa por conteúdo histórico, tipo como a gente se aprofundou hoje, bem, ótima notícia. Nós temos o acampamento de história. É lá que falamos sobre tudo o que já aconteceu. Se você curte teorias da conspiração, temas ocultos e assuntos inusitados, está no lugar certo. É isso que fazemos no acampamento Gagnon 2 vezes por semana. E muitas vezes a gente senta com pessoas realmente inteligentes, que sabem muito mais do que eu e que realmente me ensinam sobre esses assuntos. Então, se você pudesse se inscrever no canal, seria ótimo. Se quiser entrar na nossa sociedade secreta, o link está na descrição. Nem vou dizer o nome de tão secreta. patreon.com/campgagnon. Obrigado a todos, agradeço a cada um de vocês, que Deus abençoe vocês. Nos vemos em alguns dias para mais um episódio do Acampamento Gagnon. Que Deus abençoe e paz.